Olá a todos vocês, mais uma vez, aquele belo boa tarde. Quase que dizia bom dia, mas uma boa tarde para vocês, porque já são 12 horas e 7 minutos e aqui também 12 horas e 7 minutos e pouco segundos. Pessoal, cada pessoa tem a sua personalidade e individualidade em que você depositar uma crença ou doses de crenças. Cada pessoa é livre para escolher a quem ele quer adorar, de ir ou não para uma comunidade chamada de, entre aspas, de filantropia ou instituição filantrópica, mas que professa uma fé, uma crença em qualquer entidades ou deuses. Mas nós, como ateus, respeitamos qualquer pessoa aonde ele se sinta bem acolhido, que fique, que continue. O que nós somos é contra um sistema manipulador, enganador, prometendo absurdos de onde não é real. É a bolha do engano, o casulo do engano, o sonho do engano, o sonho mágico do engano. É contra o sistema enganador. Mas quem é que, de fato, administra, gerencia esse sistema? São os próprios manipuladores, os chamados sistematizadores e de seus dogmas, mas que cada um tem em que depositar uma crença em qualquer entidade. O que nós não acreditamos é deuses, da qual só existe nas mentes, no imaginário de cada pessoa, ou do que aqui está neste livro, chamado de Bíblia, que no inglês é Holy Bible. Livros escritos por homens falhos. Se o homem é falho, desde quando na sua originalidade existencial, como podemos dizer que este livro também não tem suas falhas e contradições? Claro, ainda mais para desse livro promocional tirarem proveitos para os próprios caprichos e interesses da sua natureza, entendeu? Do seu próprio ego. Mas nesse livro, em 1 Coríntios, diz o seguinte, em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13, diz o seguinte, veja só, vou ler aqui. Não vem ou não veio sobre vós, seres humanos, nenhuma tentação senão humana. Bom, se nesse livro desses religiosos, desses crentes, diz assim, que não veio e não vem sobre cada um de nós nenhuma tentação senão humana, mas ainda diz a seguir,
que fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes, com a tentação, dirá também o escape, ou dará também o escape. Olha, não houve escape, não há quem escape. Se nenhum acidente, vejam só, se nenhum acidente de uma aeronave, ou de um carro, ou de um navio, ou de um barco, tiver um acidente, estando ali pessoas, da qual morreram um bocado daquelas pessoas, mas outras pessoas saíram ilesas. E essas pessoas que saíram ilesas, elas têm como escapar, melhor, têm como socorrer. Uma vez assim, não socorrendo elas, as que estão em dificuldade de se socorrerem, eu pergunto, se elas continuarem clamando a um imaginário da crença dela, da mente dela, do que está escrito no livro, que não sai da página, e se elas começarem a clamar e as outras pessoas que saíram ilesas não fizerem nada por elas que estão na dificuldade de se escapar, quem é que vai socorrer? É o próprio ser, ilesos, os seres ilesos que saíram ilesos. Uma vez que esses ilesos saíram, foram embora e deixaram o povo lá se acabando, pode continuar clamando que vão morrer. Por mais que chame, não tem quem vá escapar ou socorrer, senão o próprio homem. Se, nesse livro de 1 Coríntios 10:13 diz o seguinte, que não vem tentação sobre vós que não seja humana, da mesma forma o socorro não vá a ninguém se não tiver um ser humano para buscar socorrer. Entendeu? Então, se o pau que dá Chico dá em Francisco, se ao homem não vem nenhuma tentação sobre o ser humano, se não for humana, claro que tem que ter humano para tentar o outro. Da mesma forma, um ser humano poderá socorrer a quando estiver presente naquele momento de socorrer. Caso contrário, pode clamar, pode pintar, berrar, que vão morrer, porque vão clamar e não tem quem socorra de um chamado sobrenatural. Mas se é que Deus é fiel e que não deixa pessoa nenhuma sofrer além do que possa suportar, e por que morrem? Então, sendo assim, aqueles que caírem doente ou enfermo, tanto faz, que são sinônimos, então não procure o hospital, não procure o médico, uma enfermeira, não procure ajuda médica. Vão para a igreja procurar o pastor, o presbítero, o presbítero. Vão clamar a eles, vão a eles. Porque, porém, se fosse realmente real a cura milagrosa desse Deus, então os hospitais não teria ninguém doente mais, que todos não adoeciam, e se adoecesse, não ia para os hospitais. Entendeu? Mas se vão para o hospital, porque de fato tem médico para... Ainda diz, ainda bem que Deus me livrou, Deus me curou, Deus cuidou de mim e me tratou. Quem ele tratou foi o médico. Foi a ação médica que entrou com providência para você ser hospitalizado
e assim ser cuidado pelos médicos e os seus colegas ou enfermeiros, ok? A assistente social. É por isso que a igreja é uma comunidade que tem lá um lado ótimo, excelente de socorrer, de ajudar as pessoas fracas a se erguer e se reerguer. Caso contrário, você está só, em campo de concentração, sozinho, para que não tem quem socorra. A não ser que uma pessoa apareça, ainda vão dizer, foi Deus que providenciou e mandou essa pessoa ir lá socorrer. Pô, se Deus mandou, por que não foi lá Deus pessoalmente e socorreu? Não é contraditório? Olha, a vida começa, não é depois dos 30. A vida só tem sentido para você e para mim, não é depois dos 30, ou não é nos 30, não é nos 40, não é nos 50, não é nos 100 anos de vida. A vida tem sentido e começa depois que você ou qualquer outro deixa de ser besta. Ok? Faça os seus comentários, um joia, clique no sininho e assim você poderá ter sequências, isso é, de outros vídeos para ter acesso. Um abraço, obrigado pela atenção de vocês. Faça essa reflexão, tá bom? Um abraço a todos vocês. Tchau, gente.